que eu tinha combinado com ela já sabe. Ela disse que eu tô em live. Como é o nome dela? Cida. E aí? Fala, pessoal. Olá, Fábio. Boa noite. Fábio 7272. Vande Florentino. Boa noite, pessoal. Tô aqui pintando meu cabelo aqui pra gente começar o rock and roll. De onde é que vocês falam, hein, pessoal? Qual a cidade de vocês? Conta pra mim aí. Qual a cidade, qual o povoado de vocês? Manda brasa pra mim. Quero conhecer vocês com calma. Maravilha. Grace, Estela, boa noite. Fábio e Vande Florentino, coloca nos comentários aqui de onde é que vocês são, tá? Fábio é de São Paulo. Ah, Fábio, que maravilha. Qual cidade de São Paulo? Você é capital? Vande Florentino, qual sua cidade? Pessoal, hoje nós vamos ter uma live muito bacana para falar de um assunto muito, muito importante, tá? Falar de um assunto muito pertinente, tá? Falar sobre um tema tão crucial. Adriana Ramos, boa noite. De onde é que você fala, Adriana Ramos? Qual a sua cidade? Tá? Maravilha, pessoal, maravilha. Vamos chegando. O tema da live hoje é alimentação e saúde intestinal, tá? A importância da saúde intestinal para a saúde sistêmica, né? Eu já pergunto para vocês como é que anda o seu intestino, como é que anda a sua saúde. E aí? Vamos embora. Vamos chegando, esperar alguns minutinhos, né? Para o pessoal ir chegando. Mas eu já quero ir dialogando com vocês aqui, tá? Um tema muito, muito importante, pessoal. Um tema muito pertinente. Né? Como é que anda a alimentação de vocês? Conta pra mim aí. Quem é que tá aqui com a gente? Vamos lá. Good and health. Pessoal, a saúde do intestino é algo muito, muito importante, tá? Como é que anda o intestino de vocês? Eu já pergunto. Como é que anda o seu intestino? Conta aqui nos comentários pra mim, vai. Vamos lá, vamos ter um diálogo aí. Hoje é quarta-feira? Quarta-feira hoje. Muita gente tá bem ocupado. Muito ocupado de quarta-feira. Grace colocou muito lento. Fábio colocou muito mal. Não consigo tirar o glúten da minha alimentação. Ô Fábio, você já tentou tirar o glúten da sua alimentação? Me conta como foi esse processo de retirada do glúten. Pedrinho, meu querido, boa noite. Como é que você tá? Conta pra mim aí nos comentários. Como é que você tá, Pedrinho? Manda brasa. Então assim, Fábio, você já tem tentado tirar o glúten da sua alimentação? Fábia Souza, seja bem-vinda. Que bom te ver por aqui. De onde é que você fala, Fábia? Pedrinho, como é que anda sua mãe, sua avó? Como é que anda o Rogério? Como é que anda a sua família? Esse é um assunto, pessoal, o assunto da live de hoje é muito importante, sabe? Alguém pode pensar, Wellington, por que você está falando tanto de intestino? Por que você está se voltando tanto para esse tema? Por quê, pessoal? Porque é um tema muito, muito pertinente. Cristiane, seja bem-vinda. Socorro, seja bem-vinda. Fábia Souza de Serra Talhada. Ah, Fábia, que maravilha, Fábia. Olha, eu vou perguntar para vocês. Vocês conhecem alguém que tem intestino preso? Conta para mim aí.
Conta pra mim aqui nos comentários se você conhece alguém que tem intestino preso. Conta pra mim se você conhece alguém que só vive com o intestino doente. Pedrinho disse, minha mãe está com mioma. Pedrinho, vamos falar sobre isso, Pedrinho, tá? Fábio colocou, tô tentando, mas pra mim tá muito difícil. Pessoal, o Fábio falou sobre o glúten aqui, né? E por que é tão difícil tirar o glúten da alimentação, né? Um dos principais obstáculos de tirar o glúten da alimentação é porque o glúten ele tem uma substância chamada gluteomorfina, né? E a gluteomorfina ela é um opiáceo e causa dependência, tá? Então, o glúten ele causa dependência nas pessoas. Então, por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Todo mundo tem dificuldade em tirar glúten. Eu, quando fui tirar glúten, por exemplo, da alimentação, foi bastante difícil, tá? Cristiano colocou sim. Eu tenho, intestino, né? Intestino, prisão de ventre, né? Fábio colocou, eu tenho doença de Crohn. Fábio, muito bem, Fábio, você tem que se cuidar. Doença de Crohn, para quem não sabe, só para vocês entenderem, doença de Crohn é uma doença autoimune, é uma doença inflamatória intestinal. Na doença de Crohn acontece uma inflamação a nível intestinal crônica e sistêmica, tá? E é um problema muito sério, tá? Então, a doença de Crohn, se não for tratada adequadamente, causa muito sofrimento, muita dor, sangramento, emagrecimento e uma série de fatores, tá? Doença de Crohn é uma doença muito séria, que causa muitos danos às pessoas, né? Eu tenho uma conhecida nossa aqui, Cleia, boa noite. Eu tenho uma conhecida nossa aqui que ela tirou partes do intestino, né? E infelizmente está tomando um monte de corticoide, mas come coisas que não deveria comer. E na doença de Crohn, assim como nas outras doenças autoimunes, nós temos que, de fato ter uma alimentação que vai curar o intestino, que vai curar o intestino hiperpermeável, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem, tá joia? Doença de Crohn. Pessoal, vocês que estão aqui comigo, eu vou fazer uma pergunta para vocês muito importante, tá? A pergunta que eu vou fazer para vocês inicialmente é a seguinte: vocês, fora Fábio, vocês conhecem alguém com doença autoimune? Vocês sabem o que são doenças autoimunes? Tá? As doenças autoimunes são problemas sistêmicos, tá? Crônicos, que causam grandes danos ao ser humano, tá? Doenças autoimunes. Você conhece alguém que tem fibromialgia? Você conhece alguém que tem esclerose múltipla? Você conhece alguém que tem esclerodermia? Você conhece alguém que tem retocolite ulcerativa? Você conhece alguém que tem psoríase? Você conhece alguém que tem dermatites? Você conhece alguém que tem alopecia areata? Luzinete Santos, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Você conhece alguém que tem artrite? Conta pra mim aqui. Conta pra mim, tá? Esse é um assunto muito sério, pessoal. Por que eu já estou citando as doenças autoimunes para vocês aqui, tá? Porque, infelizmente, o tratamento para as doenças autoimunes convencional é um tratamento muito negativo, que é basicamente com corticoide, né? Ferraço Amaral, seja bem-vindo, boa noite, sabe? Então, assim, as doenças autoimunes são tratadas com corticoides, tá? Corticoides que são imunossupressores, que suprimem o sistema imunológico, mas as doenças autoimunes têm causas, tá? Todas as doenças autoimunes têm causas. E uma das principais causas de doenças autoimunes é exatamente uma inflamação intestinal, tá? Uma inflamação intestinal. Tá joia? Inflamação intestinal. Então, por isso que o intestino é tão sério. Consegue fazer só um videozinho aqui curto? Tá? Então, assim, a inflamação intestinal é onde começam as doenças autoimunes. O que significa, pessoal? Isso significa que não adianta a gente apenas tomar corticoide. Nós temos que curar esse intestino, tá? E muitos médicos americanos, muitos pesquisadores americanos estão muito na nossa frente,
tá? Lá nos Estados Unidos, a medicina funcional, ela está muito mais avançada do que nós aqui no Brasil, sabe? Olha só a pergunta de Ferraço Amaral. Como posso resolver essas informações para acabar com a dermatite? Eu não entendi sua pergunta. Como eu posso resolver as informações? Adilson Serafim, seja bem-vindo. Boa noite. Fábio colocou, eu uso infliximab a cada 4 semanas. Pois é, Fábio. Esse tratamento não é correto. Esse tratamento não é correto, tá? Esse tratamento seu é um tratamento de corticoide, tá? E não é o correto. Se você quer tratar doenças autoimunes, pessoal, o primeiro passo para tratar doenças autoimunes é curar o intestino, é curar o leaky gut syndrome, é a síndrome do intestino hiperpermeável, tá? É o que nós chamamos de intestino vazante, tá? Então, para tratar artrite adequadamente, para tratar lúpus, para tratar doença de Crohn, para tratar dermatite, para tratar psoríase, tá? Para tratar a alopecia areata, para tratar outros problemas de autoimunes, você tem que, de fato, ir na raiz, ou seja, na causa do problema. E uma das principais causas é o intestino inflamado, tá? Ferraço Amaral perguntou assim, como posso resolver esse problema de dermatite para sempre? Ferraço, você tem que entender o seguinte, você tem que tratar a causa da dermatite, tá? Vamos lá, como é que a gente vai tratar a dermatite? Temos que curar o leaky gut syndrome, Ferraço. É curar o intestino hiperpermeável. Como é que a gente cura o intestino hiperpermeável? Nós temos que, primeira coisa, Ferraço, nós temos que retirar os alimentos inflamatórios, tá? Então, todos os alimentos inflamatórios, os principais, nós temos que retirar da nossa vida, tá? Cada vez que você comer os alimentos inflamatórios, você vai acabar inflamando o seu intestino. E quando você inflama seu intestino, tá? Você vai fazer a dermatite reaparecer, tá? Não apenas a dermatite, mas também a sintomatologia da doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esclerose múltipla. Eu poderia continuar falando aqui. Alopécia, todos os problemas autoimunes que vocês conhecem, tá? Então nós temos que ir na causa do problema, nós temos que ir na raiz, tá? É o leaky gut syndrome, tá? O leaky gut syndrome é a síndrome do intestino hiperpermeável, tá? Vou falar um pouquinho hispanohablante. Eu vou falar um pouquinho de hispanohablante para que vós outros entendam. Anibal Araújo, seja bem-vindo. Anibal, seja bem-vindo, boa noite, tá? Então assim, pessoal, esse assunto é muito importante, tá? Porque as pessoas estão tratando sintomas, tá? Você tem que entender o seguinte, os remédios farmacêuticos, eles tratam sintoma na maioria dos casos, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas estão dependentes de drogas farmacêuticas. A maioria das pessoas não estão tratando a raiz do problema. Não estão tratando a causa do problema. Você entende isso? Tá? Então nós temos que curar nosso intestino, nós temos que recuperar a barreira intestinal. Eu vou me aprofundar nesse assunto agora. Daniele, seja bem-vinda. Tá? Boa noite. De onde é que você fala, Daniele? Ferraço perguntou assim, eu faço com quais produtos naturais? Eu vou explicar, Ferraço, agora. Tá? Eu vou começar a explicar com mais detalhes essas informações. Fábio perguntou assim, o glúten causa vício na pessoa? Causa sim, pessoal. O glúten causa vício, tá? Quando a gente está viciado em alguma coisa, você já sabe como é, você tem dependência daquilo. O glúten causa vício, dependência. O glúten tem gluteomorfina, é uma substância que causa dependência no nosso organismo, tá? É um opiáceo e por isso causa dependência, a gente não quer parar de comer glúten. É por isso que tem pessoas que dizem assim, eu não paro de comer glúten nem morto, eu não paro de comer pão nem morto, eu não paro de comer bolacha nem morto, eu não paro de comer macarrão nem morto. E aí, por que a pessoa diz isso? Porque ele está tão inflamado, ele está tão viciado no glúten que ele não pode imaginar ficar sem glúten. Quando você está viciado em algo, você não pode ficar, você não imagina ficar sem aquela substância que você está viciado.
Daniele colocou assim, o bar, Minas Gerais. Que maravilha, Daniele. Elizabeth Gomes, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe essa live com seus familiares. Imagine quantas pessoas serão beneficiadas com esse conteúdo, tá? Compartilhe com as pessoas que você ama, tá? Pessoas que precisam desse conhecimento, todo mundo precisa desse conhecimento, tá? Silvanice Santos, seja bem-vinda, boa noite. Então, pessoal, nesse momento, faça isso, compartilhe essa live, tá? Compartilhe com sua mãe, compartilhe com seus tios, compartilha aí, manda para seus contatos aqui, seus seguidores, manda para seus amigos. Esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas, tá? Porque as pessoas acreditam que o caminho para tratar as doenças crônicas é exatamente ficar apenas tomando remédio, tá? Mas isso não é verdade, não é verdade, absolutamente não. Eu vou limpar meu óculos aqui, o óculos está sujo. Maravilha, tá? Então eu vou detalhar para vocês sobre intestino e alimentação, eu vou detalhar para vocês. Então anotem, pega um papel aí, o que eu vou falar agora é muito importante. Inclusive o que eu vou falar agora, você deve falar com o seu médico sobre isso, você deve questionar ele, perguntar se ele conhece essas informações que eu vou falar para vocês, tá? Porque é a sua saúde que está em jogo, você vai ter que escolher se você vai ficar apenas tomando remédio, apenas isso, ou você vai começar a aprender a tratar as causas das doenças, a raiz do problema, tá? Muito bem, Fábio colocou assim, vou fazer 2 exames, colonoscopia e calprotectina fecal. Ok, Fábio, ok. Mas você vai fazer isso, mas você já está tratando a causa da doença de Crohn, né? Eu vou falar as causas nas doenças autoimunes, tá? Mas eu quero dar uma ênfase na saúde intestinal, vou explicar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então assim, vocês já compartilharam essa live. Quem aqui não compartilhou ainda, bora? Vai aqui embaixo e compartilha, manda para os amigos, manda para os familiares. Tati Mangabeira, seja bem-vinda, querida. Boa noite, muito prazer. De onde é que você fala? Então assim, pessoal, todos que estão aqui, vão aqui embaixo e envia essa live para alguém que você ama. Envia essa live para seus parentes. Envia essa live para as pessoas que você quer bem, para as pessoas que você quer ver com saúde, para as pessoas que você quer ver com alegria, com bem-estar, tá? Afinal de contas, eu já quero lhe dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos cansados, desanimados, tristes. Uma das principais causas é porque nosso intestino está inflamado, tá? Quando o nosso intestino está inflamado, a gente não consegue ter uma quantidade de neurônios e de neurotransmissores adequados no nosso corpo, tá? Então, não sei se você já ouviu falar naquela frase que diz assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Miralvo Xavier, seja bem-vindo, Miralvo. Boa noite, de onde é que você fala? Coloca aqui nos comentários, muito prazer. Já lhe convido, Miralvo, para seguir aqui as nossas redes sociais. Quem for chegando, siga as nossas redes sociais, tá? Segue a gente aqui no Instagram. Então assim, pessoal, isso é muito importante. Os pesquisadores já vêm falando há muito tempo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então muitas vezes nós estamos com excesso de ansiedade porque nosso intestino está inflamado. Muitas vezes nós estamos com depressão porque nosso intestino está inflamado, tá? Existe uma conexão muito linda entre intestino e cérebro. Intestino e cérebro. Casa de Maria, seja bem-vinda, boa noite. Onde é que você fala? Coloca aqui nos comentários, tá? Então assim, se o seu intestino não está bem, a sua mente não estará bem. Tá? Então você tem que entender que existe uma grande conexão, existe um nervo chamado nervo vago que faz essa interligação entre cérebro e intestino, tá? Existe uma conexão muito grande, é por isso que quando o nosso intestino está muito inflamado, o nosso nervo vago fica com problema, tá? Eu já vi aquela pessoa que está com problema de nervo vago, muitas vezes é porque o intestino está inflamado, existe uma conexão muito grande, fulano travou a perna, fulano chega em casa às vezes ali, e fica louco, corre para dar uma vontade enorme de ir no banheiro. Tem pessoas que não conseguem segurar a bexiga. Tudo isso tem relação também com o nervo vago. Bezerra Edivan, boa noite, seja bem-vindo. De onde é que você fala? Tá? Casa de Maria, sim, querida, de Salvador. Lembrei da senhora, falei com a senhora no WhatsApp.
Tá? Então assim, pessoal, a saúde intestinal é algo que nós temos que recuperar esse conceito, recuperar essas informações. Não existe saúde se você tem um intestino doente cronicamente, não existe. Tá? Afinal de contas, as doenças, eu vou focar aqui nas doenças autoimunes hoje, as doenças começam no intestino. Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia isso, todas as doenças começam no intestino. Tá? Tita Raquel, seja bem-vinda, boa noite, de onde é que você fala? Coloca aqui nos comentários. Tá? Maísa Soares Lima, seja bem-vinda, boa noite, de onde é que você fala? Então assim, pessoal, como anda seu intestino? Se você não tem um intestino saudável, se você não tem um intestino adequado, se seu intestino não está bem, você não tem saúde. E eu quero que vocês entendam isso, que não adianta apenas correr para a farmácia para tomar remédio. Você tem que melhorar seu intestino. Você tem que melhorar seu intestino. Como anda seu intestino, pessoal? Como anda seu intestino? Então deixa eu lhe dizer uma coisa aqui importante. Primeiro, nós temos dois intestinos, tá? Nós temos intestino delgado e nós temos intestino grosso. O intestino delgado, pessoal, ele fica logo depois do estômago, tá? O intestino delgado. Lima Marília, seja bem-vinda, boa noite. Grace Estela perguntou assim, quais os melhores alimentos para desinflamar o intestino? Eu vou falar sobre isso, tá? Ana Cláudia, querida, boa noite, seja bem-vinda. Quem for chegando, já vai compartilhando a live com alguém que ama. Quem for chegando, vai compartilhando a live com algum parente, com algum amigo. Vai compartilhando a live com as pessoas que você ama, porque isso é um conhecimento que vale ouro, tá? Isso é um conhecimento que vale ouro, tá? Muito bem. Então, assim, só para você entender, nós temos dois intestinos. Nós temos o intestino delgado e temos o intestino grosso. O intestino delgado, ele fica logo após o nosso estômago, tá? O intestino delgado é um órgão lindo, é um órgão fantástico. Quando eu digo lindo, eu estou falando da aparência, porque na aparência ele não é muito lindo, não. Ele parece uma cobra, né? Então, na aparência, ele é uma cobra, como fosse uma cobrinha, assim, né? Quem aqui já matou galinha sabe que quando você mata a galinha, por exemplo, você abriu a galinha ali e aí você viu as tripas da galinha. Quando você vê as tripas da galinha, aquilo ali é os intestinos da galinha, né? E às vezes a gente não tem nem ideia de como as nossas tripas são tão importantes para nós, tá? Então assim, as nossas tripas, nossos intestinos são incríveis, são impressionantes para a nossa saúde. É por isso que se nosso intestino está inflamado cronicamente, nós não temos saúde, tá? Ansiedade, depressão, espinhas, queda de cabelo, doenças autoimunes, e eu poderia continuar falando aqui. Tudo isso está relacionado com o intestino doente. É por isso que nós temos que melhorar nosso intestino, tá? É o up, né? Tem um professor meu que ele diz isso, que ele diz que o nosso intestino é o nosso up da saúde, ou seja, é como que fosse a parte mais importante, o centro, tá? O intestino, se você não tem saúde, você sobrecarrega. Se seu intestino não está bem, você sobrecarrega o fígado, sobrecarrega os rins e sobrecarrega o restante do corpo, tá? Tatiane Albuquerque, boa noite, seja bem-vinda. De onde é que você fala? Coloca aqui nos comentários, eu quero lhe conhecer. Muito bem. Pessoal, não tem saúde se você não tem intestino saudável, tá? O pai da medicina moderna já dizia isso há muito tempo atrás. Hipócrates dizia isso há 400 anos antes de Cristo. Todas as doenças começam no intestino. Naquela época, eles não tinham como provar isso de forma científica, não tinha como provar isso porque não tinha microscópio, não tinha as ferramentas que nós temos hoje, né? Mas quando as ferramentas começaram a aparecer, começou a evidenciar a importância da saúde intestinal na saúde inteira do paciente, tá? Então, seu intestino doente, ele vai repercutir em todo o organismo, tá? Eu já pergunto para você o seguinte, qual a cor das suas fezes? Eu já pergunto para você qual a consistência das suas fezes. As suas fezes são em forma de bolinha? As suas fezes são em qual formato? Qual o formato das suas fezes? O formato das suas fezes, a cor das suas fezes, falam muito sobre o seu intestino e sobre a sua saúde geral. Por exemplo, se as suas fezes são escuras, é um sinal de que você tem algum sangramento em alguma parte do seu trato digestivo. Você pode ter um sangramento aqui no intestino delgado, tá? Ou no intestino grosso, tá? O intestino delgado fica mais acima, fica mais perto do estômago e mais perto do fígado, tá mais em cima, na parte mais superior. E o intestino grosso fica mais na parte inferior, na parte de baixo, tá?
Existe toda uma divisão anatômica desses órgãos que depois eu vou detalhar para vocês, tá? Mas vamos lá. Se as suas fezes têm uma cor mais escura com frequência, é um sinal, primeiro, de que você pode ter algum sangramento, tá? Pode ter algum sangramento em alguma parte do intestino. E aí as fezes ficam escuras muitas vezes por esse motivo, tá? Se as suas fezes, por exemplo, estão muito claras, brancas, um pouco amareladas, é um sinal talvez de problemas hepáticos ou pancreáticos. Quando você tem uma insuficiência pancreática, seu pâncreas não está produzindo enzimas adequadamente, você pode ficar com as fezes amareladas, tá? Mônica Santos, seja bem-vinda. Gilvane Carvalho, seja bem-vinda. Boa noite. Então assim, eu já oriento vocês a vocês começarem a olhar as fezes de vocês, tá? Alguém pode dizer, mas o Hélio, eu não vou olhar para minhas fezes porque é muito nojento. Pessoal, você olhando para as suas fezes, você está fazendo um exame grátis e você vai poder... inclusive, você pode olhar suas fezes e me contar aqui nos stories. Você vem e me conta no direct. Wellington, eu olhei minhas fezes e eu vi amanhã, por exemplo. Amanhã você vai olhar suas fezes e você vai dizer para mim qual a cor das suas fezes, a consistência das suas fezes, que aí eu vou conseguir lhe dizer mais ou menos como está a sua saúde digestiva, tá? Existe uma escala chamada escala de Bristol. A escala de Bristol faz exatamente essa mensuração, ou seja, essa classificação das fezes, tá? Então assim, a ciência, a medicina funcional, a medicina integrativa, a nutrição funcional, a nutrição integrativa, ela tem cada vez mais ao redor do mundo se aprofundado nesse assunto, na importância da saúde intestinal, tá? Ou seja, quando a gente começa a recuperar nosso intestino, a gente começa a recuperar nossa saúde sistêmica, a gente começa a recuperar nossa imunidade. Por que é que tem muita gente gripando com facilidade? Por que é que tem muita gente agora que qualquer coisinha fica gripado? Por que é que tem tanta gente com rinite, sinusite, alergias? Porque o intestino está doente, porque está com o intestino todo arrebentado, tá? Uma coisa muito importante também, quando a gente fala em fezes, eu vou detalhar para vocês. Lucas Monteiro, seja bem-vindo, querido, boa noite. Então assim, quando nós falamos em fezes, quando você faz cocô, por exemplo, no vaso sanitário, e as fezes boiam, tá? Você tem que observar se as suas fezes boiam ou afundam. Você tem que buscar observar também se suas fezes têm muito resto de comida, tá? Se tem resto de comida, se tem gordura, isso é importante, tá? Ellen, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então, pessoal, alguém cheio de mimimi pode dizer assim, mas o Wellington, você está falando sobre cocô, isso aqui é nojento, não sei o quê. Pessoal, todo mundo aqui é maduro, todo mundo aqui é adulto, não tem criança aqui, tá? Eu ensino as pessoas a olhar as fezes, a observar esses detalhes, porque falam muito sobre a saúde intestinal. Não apenas saúde intestinal, mas saúde hepática, ou seja, saúde do fígado, saúde renal, ou seja, saúde dos rins. Quando o nosso intestino está muito doente, pessoal, vai sobrecarregar o fígado, vai sobrecarregar rim, vai sobrecarregar todo o nosso sistema digestivo, vai sobrecarregar todo o nosso organismo, vai sobrecarregar nosso cérebro, tá? Por que é que tantas pessoas têm enxaqueca crônica hoje? Por que é que tantas pessoas hoje têm fadiga, sabe? Vivem com cansaço crônico, porque o intestino delas está inflamado, tá? Então isso é muito importante de vocês entenderem. Socorro colocou assim, eu tenho sinusite, é horrível. De fato, Socorro, a sinusite, ela é terrível, ela faz muito mal pra gente. Pessoal, depois que eu comecei a melhorar meu intestino, minha gente, eu sofri muito de alergia. Sandra Rodrigues, seja bem-vinda, boa noite. Vera F. Moraes, seja bem-vinda, qual a cidade de vocês, tá? Então assim, pessoal, eu vivia só com o nariz entupido, todo doente. Depois que eu mudei minha alimentação, depois que eu melhorei meu intestino, minha gente, melhorei muito, você não tem ideia, sabe? Eu era muito alérgico. Também passei a minha vida toda com o intestino doente, eu passei a minha vida toda com o intestino inflamado, eu passei a minha vida toda que não me cuidava. Eu passei, pessoal, a vida inteira fazendo o que não presta. Você já viu aquela pessoa que vai a sua vida inteira fazendo o que não presta? E quando eu digo fazendo o que não presta, eu estou falando no quesito de cuidar de mim mesmo, eu estou falando no quesito de cuidar da minha saúde, sabe? Eu estou falando no quesito de fazer o que tem que fazer para cuidar da saúde, do nosso corpo que é templo e morada
do Espírito Santo, tá? Eu acredito nisso, tá? Então, muito bem. Se você não tem saúde intestinal, você não tem saúde sistêmica, tá? Então, muito bem. Observe suas fezes, observe a consistência das suas fezes, veja se as suas fezes boiam, veja se não boiam. Aquelas fezinhas, aquelas fezes que parecem cocô de cabra, aquilo ali é um sinal clássico de que você tem o intestino ressecado, de que você está todo inflamado, tá? Você já percebeu que uma pessoa que tem o intestino muito inflamado, ela tem um bafo podre, sabe? Então, muita gente tem um bafo muito podre. Você conhece alguém que tem um bafo de cachorro morto? Jane Facundo, boa noite, seja bem-vinda, querida. É que você fala. Você conhece alguém que tem um bafo de leão? Quando abre a boca, você só falta cair para trás. Puf. Lu, seja bem-vinda, boa noite, pessoal. De onde é que vocês falam? Pessoal, estamos falando de um assunto muito importante. Compartilhe essa live, compartilhe essa aula, compartilhe esse assunto que é muito, muito importante. Você conhece alguém que tem um bafo de cachorro morto? Conhece alguém que tem um bafo de leão, um bafo de jacaré, um bafo de urubu? Eu, Santos, seja bem-vinda, boa noite. Então, assim, muitas pessoas, elas escovam os dentes umas 300 vezes ao dia. Muitas pessoas, elas usam aqueles enxaguantes bucais, né? Mas tem um bafo de cachorro morto, por quê? Porque o intestino está todo arrebentado, o intestino está inflamado, tá? Eu vou pedir para vocês também, quando estiverem diante do espelho, vocês fazerem assim, ó. Colocar a língua para fora, tá? Porque a língua fala muito sobre sua saúde, tá? Quando você coloca a língua para fora, olhar no espelho a sua língua, muitas pessoas, pessoal, têm uma saburra branca na língua, sabe? Tem pessoas que quando você vê na língua dela uma saburra branca, aquilo ali é um sinal clássico de cândida, é um sinal clássico de disbiose, é um sinal clássico de problema no intestino. Aquela pessoa tem um bafo de jacaré, tá? Jane é de Fortaleza, maravilha, Jane. Clédice, boa noite, minha amiga Jane, maravilha. Jane Facundi, maravilha, pessoal. Então nós estamos falando de um assunto muito importante. Quando você começa a melhorar seu intestino, você começa a melhorar sua saúde sistêmica, você começa a melhorar inúmeros problemas de saúde que o pessoal dizia que não resolvia, tá? Você conhece alguém com TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e atenção, tá? De atenção e hiperatividade, tá? Você conhece alguém com autismo? Você conhece alguém com síndrome do pânico? Você conhece alguém com bipolaridade? Você conhece alguém com esquizofrenia? Conta pra mim aqui nos comentários, tá? Só para vocês entenderem. Tudo isso está relacionado com o intestino inflamado. O intestino de uma pessoa inflamado, o cérebro não funciona adequadamente, o corpo, o sistema nervoso central, as conexões neuronais não funcionam de forma adequada. Isso é muito importante de vocês entenderem. É por isso que, se eu fosse vocês, eu compartilharia essa live. O Hélio, o que é que eu devo fazer para melhorar o intestino? O Hélio, o que é que eu devo fazer para recuperar a minha saúde intestinal? O Hélio, tem solução para esse problema? O Hélio, pelo amor de Deus, me ajude. Calma. Eu vou lhe explicar, calma. Eu estou mostrando o problema para depois mostrar a solução, tá? A gente tem que mostrar o problema, depois... Aqui eu vou matar a cobra e vou mostrar a cobra morta. Entendeu? Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Então, assim, lá no nosso intestino delgado, pessoal, acontece a maior parte da absorção de nutrientes, tá? Lá no intestino delgado, o seu intestino, ele vai absorver de forma mais adequada, de forma profunda os nutrientes, tá? Então, quando seu intestino delgado está com problema, você não consegue absorver corretamente os nutrientes, tá? É lá no intestino delgado que acontece a maior absorção dos nutrientes. Lá no intestino delgado existe uma parte chamada epitélio intestinal, tá? São as vilosidades. E nessas vilosidades acontece a absorção de nutrientes. Se esse intestino está inflamado, você não consegue absorver os nutrientes adequadamente. Então, por que é que muitas pessoas têm anemia hoje? Por que é que muitas pessoas estão doentes? Por que é que muitas pessoas estão desnutridas? E etc. Porque o intestino está com problema. Bel Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Boa noite, de onde é que você fala? Tá? Então, intestino delgado, intestino grosso, acontece ali muitas vezes uma reabsorção de água e de outras substâncias. Nós temos, pessoal, no nosso intestino, a nossa microbiota intestinal. A microbiota são exatamente
as bactérias do nosso intestino, tá? No nosso intestino delgado, por exemplo, prevalecem bactérias. Isso é muito importante o que eu vou falar para vocês, tá? No nosso intestino delgado prevalecem as bactérias anaeróbicas, que não gostam de oxigênio. Já no nosso intestino grosso prevalecem as bactérias aeróbicas, que gostam de oxigênio, tá? Lá no nosso intestino delgado, por exemplo, prevalecem as bactérias, os lactobacilos, vários tipos de lactobacilos. Eu vou traduzir para vocês entenderem a importância da microbiota intestinal. A microbiota intestinal, pessoal, é um órgão virtual, tá? Esse órgão virtual, ele é importantíssimo para a saúde da gente, tá? Então, as nossas bactérias do nosso intestino são fundamentais para a nossa saúde. Tem um livro muito bom, ele está em algum lugar aqui na minha casa, acho que ele está... Depois eu vou pegar para vocês verem. O nome do livro, pessoal, é 10% Humano, tá? E nesse livro a autora vai provar exatamente sobre a importância das bactérias no nosso intestino, tá? Então não é à toa que hoje a ciência tem falado muito sobre os probióticos. Os probióticos são bactérias benéficas que beneficiam o seu intestino. Essas bactérias, elas participam do metabolismo dos alimentos. Essas bactérias, elas têm uma ação de simbiose no seu organismo, tá? Então, o que acontece? Quando a criança, tá? A criança ela nasce cesárea e não nasce normal, ela já começa com uma debilidade na sua microbiota intestinal. É por isso que as crianças que nascem cesárea, elas têm uma maior alergia. As crianças que nascem cesárea, elas nascem com disbiose, porque não pega as bactérias da mãe, tá? As bactérias vaginais da mãe. Marta, seja bem-vinda, boa noite. Tá? Então, a criança que nasce cesárea tem uma tendência maior a ter alergias, a ter doenças autoimunes. Tá? Isso tem artigos mostrando o que eu estou falando. Tá? Então, a criança não nasceu cesárea. Se ela não nasceu, a criança não nasceu normal, ela já começa perdendo, porque ela não vai receber as bactérias da vagina da mãe ali e ela já nasce com disbiose, a criança, tá? E aí quando a criança já nasce com disbiose, porque nasceu cesárea, ela tem outra oportunidade, que é a oportunidade através do leite materno. Aí se essa criança não foi amamentada adequadamente, aí ela acabou sendo exposta a todo tipo de micro-organismo patogênico e ela vai ter uma desbiose crônica durante a vida e ela vai ter que se preocupar com o intestino durante toda a vida, mais do que outras pessoas, tá? Então, você vai observar que as pessoas que nasceram cesárea e não foram amamentadas com o leite da mãe, elas são mais doentes, mais vulneráveis a doenças crônicas. Isso é muito importante vocês entenderem. É por isso que eu peço a Deus para que quando eu for ter meu filho, né, ter minha esposa um dia, a gente possa ter um filho normal, né? Porque isso ajuda a saúde da criança e quando ele for adulto também. Tá? Isso é importante vocês entenderem, tá? Só para você entender como esse assunto é complexo, tá? Muito bem. Se você não tiver saúde intestinal, você não tem saúde sistêmica. Wellington, o que é que eu tenho que fazer para melhorar meu intestino? O que é que eu devo fazer para recuperar a saúde do meu intestino? Eu quero que vocês guardem isso aqui, pessoal. Se você não melhorar seu intestino, não adianta apenas tomar corticoide, não adianta apenas tomar dipirona, não adianta apenas tomar moxilina, porque você fica gripado com frequência, não adianta apenas tomar paracetamol, não adianta apenas tomar faixa preta para acalmar o seu sistema nervoso central. Você tem que recuperar o seu intestino, pessoal. Eu sei que falar sobre isso, a maioria das pessoas querem correr para tomar um remédio na farmácia e melhorar. Mas eu estou aqui para lhe falar o que você tem que ouvir, o que é necessário você ouvir. Tá? Você tem que recuperar seu intestino. Qual é o primeiro passo para recuperar o intestino, pessoal? Você tem que começar a retirar os alimentos inflamatórios. Tá? Retirando os alimentos inflamatórios, você vai dar ao seu corpo condições de começar a se curar. Tá? Você vai começar a dar condições ao seu corpo, ao seu intestino, de recuperar a barreira intestinal. Tá? De começar a recuperar as vilosidades intestinais, tá? Que por conta de um processo inflamatório causado pelo intestino hiperpermeável, você está perdendo a barreira intestinal. E quando você perde a barreira intestinal, você fica muito alérgico, você desenvolve problemas autoimunes e uma série de problemas crônicos, tá? Então nós temos que recuperar nosso intestino. E para recuperar o intestino, nós temos que aplicar alguns passos da medicina funcional.
tá? Inclusive, lembrando para vocês, muito importante, sexta-feira nós abriremos vagas para mentoria comigo, mentoria 2.0, um acompanhamento comigo, tá? Onde eu vou te ajudar a transformar a sua saúde. Jaquiel Malia, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então assim, sexta-feira, pessoal, eu vou abrir vagas para mentoria 2.0, onde eu vou te ajudar a aplicar esses conhecimentos na tua vida. Imagina ter o meu acompanhamento, imagina ter a minha orientação, onde nós teremos uma consulta por semana, onde nós teremos aí, te daremos um passo a passo, te daremos as orientações, as instruções do que você deve fazer para transformar a sua saúde. Então assim, você tem a oportunidade de transformar a sua saúde, vai bater na sua porta, sexta-feira nós abriremos vagas. Então, uma oportunidade exclusiva, exclusivíssima, tá? Detalhe, a mentoria não é para todo mundo. A mentoria é para pessoas que querem viver uma transformação. A mentoria não é para qualquer um. A mentoria é para pessoas que estão dispostas a fazer o que tem que fazer, tá? Eu vejo, pessoal, que nós muitas vezes somos muito vitimistas. Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas eu acredito que eu vejo que nós muitas vezes somos vitimistas, nós ficamos vendo um problema muitas vezes e não fazemos nada. Nós ficamos dizendo, meu Deus, me dê uma solução, sendo que Deus já colocou a solução diante de nós muitas vezes. E às vezes a gente não abraça a solução. Já viu aquela pessoa que está pedindo a Deus para receber uma comida, mas tem um vizinho que vai lá, essa é uma história, né? Vai lá levar uma cesta básica para ele e a pessoa diz, não, eu não quero o que você vai me dar, eu quero que Deus venha e me dê. E Deus está mandando a pessoa ir lá, e aí ela vai dizer que ela quer que Deus venha, literalmente. Deus está enviando a pessoa lá. Janete, seja bem-vinda, querida, boa noite. Tá? Então assim, você vai ter a oportunidade na sexta-feira, aí onde nós vamos abrir vagas por tempo limitado. Tá? Nós abriremos vagas em breve e fecharemos também as vagas em breve. Tá? Então assim, você tem que recuperar seu intestino. Tá? E para recuperar seu intestino, você tem que retirar os alimentos inflamatórios. Wellington, eu posso comer um pouquinho só daquilo que inflama o meu corpo? Not. Depois que seu intestino começa a se recuperar, você começa a recuperar o que a gente chama de tolerância oral. Você começa a recuperar a tolerância oral, aí você às vezes vai começar a tolerar alguns alimentos que você não tolerava. Aí vai ter coisas que você vai poder comer de vez em quando, tá? Mas no início você tem que ser mais radical, retirar alimentos inflamatórios, retirar alimentos que causam desbiose, que causam inflamação crônica, que causam intestino hiperpermeável, tá? E você tem que levar a sério o tratamento, tá? O pior alimento para o intestino, pessoal, eu digo, um dos alimentos que mais causam dano no intestino, vocês já sabem aqui, vocês que me acompanham há um tempo, é o glúten. O glúten, ele causa um dano no nosso corpo muito importante, tá? Eu expliquei ontem um pouquinho sobre isso, tá? Eu expliquei um pouco sobre o glúten e o que é que o glúten faz. O que é que o glúten faz? O glúten, ele tem uma proteína chamada de gliadina, tá? Essa gliadina, por si, ela ativa a zonulina. A zonulina, ela faz com que as taicodiâncios, que são as junções estreitas do intestino delgado, se abram. E abrindo essas taicodiâncios, começa a entrar coisas no sangue que não deveria, tá? E aí, quando começa a entrar coisa no sangue que não deveria, o seu sistema imunológico adaptativo, quando vê aquilo, começa a atacar as coisas que estão entrando no seu corpo. Então, muitas vezes, o seu corpo começa a atacar bactérias, parasitas, começa a atacar restos de comida. Você está com o intestino hiperpermeável, aí entra um pedacinho de feijão no seu sangue, aí seu corpo vai detectar feijão como inimigo. Aí seu sistema imunológico, ele criou uma memória com o feijão. Então toda vez que você comer o feijão, aquele feijão vai te fazer mal. E aí, às vezes, o feijão ele tem uma sequência de aminoácidos parecidas com alguma parte do teu corpo. E aí, toda vez que você comer feijão, se o feijão conseguiu entrar no teu sangue, teu organismo já detectou, já marcou ele, imagina que o seu sistema imunológico, pessoal, é os soldadinhos da gente, são os soldados do nosso corpo. E eles são muito bons. Então, quando entra alguma coisa no sangue que não era para entrar, nós desenvolvemos anticorpos. Os anticorpos, eles
olham para o inimigo e marcam aquele inimigo. Tá? É por isso que podem entrar coisas no nosso sangue por conta do intestino hiperpermeável, e aí o nosso sistema imunológico fica sobrecarregado e fica atacando coisas que não era para atacar. Às vezes é parasitas, às vezes é vírus, às vezes uma série de coisas que está entrando. Se o seu intestino está vazante, igual a mangueira que está furada, se está vazante, vai entrar coisas no sangue que não era para entrar. E aí seu sistema imunológico, que quer lhe defender, vai lá e ataca essas coisas que entram, que está entrando. Tá? Para você ter uma ideia, nós temos o gout, que é o tecido linfóide associado à mucosa. O gout é onde está a maior parte do nosso sistema imunológico, tá? É a nossa barreira aqui da mucosa gástrica, tá? Então, quando o nosso intestino está com problema, então todo o nosso mecanismo aqui, o tecido linfóide associado à mucosa, ele vai entrar em ação, ele vai trabalhar. Tá? Então, infelizmente, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre intestino hiperpermeável. Cleide, boa noite, seja bem-vinda. Tá? Mas se você quer tratar doenças crônicas, você tem que tratar o intestino. Tá? E mais uma vez, a medicina funcional nos Estados Unidos está anos-luz na nossa frente. A medicina integrativa, pesquisadores sérios que dedicam sua vida a isso, eles provam isso do impacto que o intestino inflamado tem na mente das pessoas, tem na pele das pessoas, tem nos ossos das pessoas. Mas não, a pessoa está com a dor nas juntas, manda tomar um anti-inflamatório. A pessoa está com enxaqueca, manda tomar dipirona. Ninguém vai investigar o intestino. Ninguém vai investigar a causa. As doenças começam no intestino. É por isso que a nutrição, pessoal, é tão importante. Por isso que essa área da saúde, que vai na causa do problema, que entende de intestino, é tão linda. Porque se você melhora seu intestino, você melhora o seu organismo. Você começa a melhorar o restante do corpo. Então, melhorar o intestino é o primeiro passo para ter saúde. Joelma, seja bem-vinda, Joelma Ferreira. Tá? Então, assim, pessoal, isso é importante vocês entenderem. Estou aqui para ensinar vocês ao passo a passo da saúde, porque eu estudo muito sobre isso, eu aplico isso na minha vida, a medicina funcional, a medicina integrativa. Tá? Eu tenho estudado muito sobre isso, eu dediquei minha vida a isso, na verdade, só para vocês entenderem, eu estudo constantemente, estou sempre me atualizando, tá? Então, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas, para que as pessoas entendam que não é apenas correr para a farmácia, não é apenas tomar drogas. Ah, não, está com resfriado, vamos tomar remédio da farmácia pessoal. Você não tem ideia do que você está fazendo, não. Você não tem ideia, tá? Eu não queria, pessoal, estudar medicina, eu não queria estudar nutrição, tá? Então eu estudo bastante essa área da saúde. Por quê? Por que eu estudo bastante essa área da saúde? Porque eu fiquei doente. Tá? E quando você começa a ficar doente, ou você se cuida, ou você fica à mercê dos outros. Fica à mercê dos médicos. Tá? E deixa eu contar um segredinho para vocês aqui. Vou contar um segredo para vocês. Vem para pertinho de mim aqui que eu vou contar um segredo para vocês. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Erivan, seja bem-vindo, boa noite. Sabe quantas pessoas eu tenho visto com exames alterados e os médicos dizem que estão normais? Os exames? Sabe quantas pessoas? Incontáveis. Incontáveis. Inúmeras pessoas estão com problemas de saúde, mostram os exames aos médicos, os médicos dizem que estão normais. Eu bato o olho no exame e eu vejo os exames alterados. Então, assim, essa semana, por exemplo, eu vi vários exames assim. Mostra os exames ao médico, mas está normal. Não está normal. Então, pessoal, o meu desejo é que o máximo de pessoas comecem a aprender a cuidar da saúde. Comecem a aprender a cuidar de si mesmos. Se você não aprender, você vai ficar à deriva. Tem uma frase que eu gosto muito, pessoal. Essa frase diz assim, ó: quem aprende não depende. Tá? Isso é muito importante. Quem aprende não depende. Por quê? A sua saúde, eu concordo com... Se eu só me engano, foi Sócrates. Sócrates ou foi Hipócrates que falou isso? Acho que foi Sócrates. Ele dizia o seguinte: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Dizer que saúde é tudo é mentira. Mas também dizer que saúde não é importante também é mentira. Tá? Porque nossa vida é humana aqui, nós temos um corpo fraco, limitado. Quando eu digo fraco, não, entre aspas, né? Porque o nosso corpo ele foi tão bem feito, pessoal, pelo Criador, que existe uma complexidade muito grande, tá? A questão
é que tem muitas coisas que nos deixam doentes. E muitas vezes essas coisas não são abordadas, não são tratadas. Tá? Então assim, quer recuperar o intestino, quer curar o seu intestino, você tem que pensar em glúten. Tem que pensar em glúten. Glúten é um conjunto de proteínas que está presente no trigo, centeio, cevada e infelizmente na aveia. O glúten causa problemas sérios. Sérios. Você não tem ideia. Você vai preferir continuar comendo algo que está te prejudicando? Você vai continuar consumindo algo que está roubando sua saúde? Você vai continuar morrendo pela boca? Eu acho que isso não é muito sábio. Eu ouvi uma frase uma vez e eu acredito muito nessa frase, pessoal. Essa frase diz assim, que nós devemos comer para viver. Ou seja, a gente come com o objetivo, se alimentar com o objetivo. Qual é o objetivo? Viver. E não viver para comer. Infelizmente tem muitas pessoas que estão vivendo para comer. A vida se resume a comer. E é o contrário, a gente tem que comer para viver, comer para estar bem, comer para cumprir nossa missão nessa terra, cumprir nosso propósito nesse mundo. Você entende um pouquinho do que eu estou falando? Você está pensando, você consegue captar um pouquinho no seu trabalho, na sua família, na sua empresa, na sua igreja, e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Cumprir sua missão nesse mundo. Você entende? Tem pessoas precisando de você. Então, olha só. Muitas vezes o nosso intestino está tão inflamado, pessoal. Muitas vezes está tão inflamado que até outras coisas consideradas saudáveis fazem muito mal. Tá? Vamos lá. Quais são os principais inimigos do intestino? Glúten é o primeiro. Leite de vaca. O leite de vaca ele tem algumas proteínas que são altamente inflamatórias. Tá? Dentre eles a caseína. Então essas proteínas altamente inflamatórias, elas perturbam o nosso sistema digestivo. Tá? Então é por isso que se nós queremos melhorar nosso intestino, recuperar a saúde do intestino, a primeira coisa que nós temos que tirar é glúten. Depois do glúten, leite de vaca. Faz muito tempo que eu não consumo leite de vaca. Tá? Então o leite de vaca é um problema muito sério. Aí você vai dizer, eu vou substituir o leite de vaca pelo quê, ué? Pelo leite de coco. Depois eu vou falar com mais detalhes, tá? Você tem que retirar o leite de vaca, pessoal. É muito sério. Ah, Wellington, eu não tenho intolerância à lactose. Eu não estou falando de lactose. Lactose é o açúcar do leite. Eu estou falando nas proteínas inflamatórias que existem no leite de vaca, tá? Para você ter uma ideia, tem pesquisadores defendendo a ideia exatamente do seguinte, de que o leite de vaca ele está relacionado com câncer de mama. Não apenas câncer de mama, mas câncer de próstata. O leite de vaca está relacionado com muitos problemas de saúde, você não tem ideia. Porque vai inflamar o intestino e, consequentemente, vai ter outras repercussões, tá? Então, assim, isso é sério de vocês entenderem. O leite de vaca, ele causa muito muco no seu organismo. Então, vai piorar a rinite, vai piorar a sinusite, tá? O leite de vaca vai piorar as dores nas juntas, tá? O leite de vaca vai piorar muito a enxaqueca. Pessoas que têm enxaqueca crônica, pessoas que têm tontura, sabe? Pessoas que têm dores aqui nas juntas. Entende? Então isso é importante de você pensar. É importante de você entender. Que se você não tiver essa visão, você vai... Qualquer coisinha você corre para a farmácia. A farmácia trata sintoma. Nós temos que observar, ter um pouquinho de calma e começar a tratar a causa do problema. A causa do problema. A raiz do problema. Pensa sobre isso. Tá? Então, glúten, leite de vaca, tá? E açúcar. Alguém pode dizer, mas rapaz, você está repetindo a mesma coisa. Pessoal, nós temos que estar sempre aprendendo as mesmas coisas. A gente esquece. Tá? E às vezes a gente acha que não é tão sério, não é tão importante. Pessoal, isso é muito importante vocês pensarem. Eu quero que vocês, de fato, pensem sobre isso. Façam um teste. Tá? E, inclusive, na nossa mentoria 2.0, que nós vamos abrir vagas, olha só o nome da mentoria, Saúde 2.0. Por que Saúde 2.0? Você pega um carro 1.0 e pega um carro 2.0 e você vê a diferença, né, da potência. Eu acredito que você pode ser 2.0 e você não está sendo 2.0. Você não está vivendo com sua máxima potência. Porque quando você não tem qualidade de vida, quando você não tem de fato saúde, você não consegue viver no máximo da sua potência.
Você não consegue. Tá? Porque nosso corpo, ele fica muito desgastado, muito limitado. Entende? Muito bem, então na mentoria 2.0 eu vou te explicar, tá? Eu vou te explicar exatamente com mais detalhes isso aqui. O som da música tá alto, eu parei aqui, pessoal, tá o som. Então assim, eu quero que vocês pensem sobre isso. Na mentoria, no acompanhamento que você terá comigo, tá? O que é que acontece? Na mentoria eu vou te explicar o que você deve comer, o que não deve comer, tá? Explicar detalhes para você. E eu quero que você veja, você tem que fazer o teste. Você tem que fazer o teste. O que conta é resultado, pessoal. O resto é conversa fiada. Deixa eu lhe contar, a gente vê milagres. A gente vê milagres de pessoas que tinham dores crônicas e as dores começam a ir embora. De sintomatologia começa a ir embora. Wellington, isso aí não funciona. Pessoal, eu vivia só doente. Não tinha energia, não tinha coragem, passei um tempo muito doente. Então eu sou prova viva de que isso funciona. E não só eu, mas pessoas ao redor do mundo fazem isso. A medicina funcional, ela ensina isso. Tá? Agora, se você quer continuar apenas tomando remédio, tomando drogas, se você quer continuar na mesma, não é comigo. Não é comigo. Eu gosto de ver resultados, eu gosto de ver mudança, crescimento, transformação. Permanecer na mesma não dá. Não dá. Infelizmente tem muitas pessoas que vão empurrando com a barriga as coisas, sabe? A vida, a saúde. Empurrando, não, depois eu me cuido, depois eu faço, depois eu mudo minha alimentação, depois eu faço isso, faço aquilo. Você vai procrastinando a sua saúde, você vai procrastinando a sua vida. Essa procrastinação tem um preço muito alto. Tem um preço muito alto porque você vai ficar dependente de drogas a vida toda. Joselita, seja bem-vinda, boa noite. Tá? Então veja, esse conhecimento aqui, pouca gente fala nesse assunto. Quem é as pessoas que trabalham na área da saúde que falam sobre esse assunto para as pessoas? Quem é que fala sobre isso? Pelo contrário, tem muita gente aí passando pão integral, aveia para as pessoas. Pão integral tem glúten, pessoal. Pão integral tem uma série de outras substâncias maléficas. Sabe? Então assim, pão integral, aveia. Pessoal, Rosendo, seja bem-vindo. Bem-vindo, né? Tô vendo aqui. O óculos me deixa um pouquinho cego à noite. Então assim, para a gente recuperar nossa saúde, nós temos que começar pelo intestino. Para a gente recuperar nosso intestino, nós temos que ter um passo a passo. Tá? Um passo a passo. Olha só, Cleia colocou, passaram para mim. Passaram o quê? Passaram aveia para você. Passaram pão integral para você. É isso, pessoal. Eu respeito todos os médicos, todos os nutricionistas. Desejo que Deus abençoe cada um deles bastante. Mas tem coisa que não funciona, pessoal. E eu só aprendi isso quando eu comecei a pesquisar sobre a nutrição funcional. Tá? Eu não aprendi isso na faculdade de nutrição. Tá? Para quem não sabe, encerrando a faculdade de nutrição dentro de 6 meses aproximadamente, eu sou terapeuta integrativo, sou pesquisador, tenho dedicado a minha vida a me aprofundar nesse assunto, tá? Me aprofundar nesse assunto. Então assim, é uma coisa assim, é um conhecimento que infelizmente, se o glúten inflama teu intestino, cada vez que você come glúten, Wellington, eu posso comer um pedacinho de pão. Tem gente que acha assim, Wellington. Pessoal, tem gente que acha assim, Wellington, eu posso comer um pedacinho de pão. Nem um pedacinho. Imagina que o chão da sua casa está cheio de gasolina e você risca só um fósforozinho, só um pedacinho de fogo. Só um pedacinho de fogo assim. Vai pegar fogo o chão ou não? Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo sim. Tá? Cleia disse, passado para Cleia, em tratamento do câncer. Casa de Maria colocou, é verdade, tem gente que não fica sem comer pão. Pois é. Cleia, você precisa de ajuda, Cleia. Cleia, eu oriento que você possa se inscrever na mentoria, que vai abrir vagas na segunda-feira, tá? Para se inscrever na mentoria, você vai passar seus dados, e aí passando os dados, você passa os dados, e aí tem o valor que você vai pagar, né? Eu vou falar depois sobre o valor da mentoria, tá? Eu vou falar sobre o valor da mentoria possivelmente amanhã, tá? É um investimento que você vai fazer na sua saúde,
Tá? É uma coisa muito importante, pessoal, que o ser humano ele é tão complicado que só Jesus na causa. Eu acredito em Deus, sabe? Eu acredito em Jesus. Eu sei que, eu acho que é por isso que Deus mandou Jesus a esse mundo, porque a gente, ser humano, a gente é ruim, a gente é complicado, sabe? Vou lhe dar um exemplo, vocês vão entender. Algumas pessoas, elas chegam para mim e perguntam assim, Ué, por que você não me atende de graça? Aí eu digo para ela o seguinte, você não conhece o ser humano. Você não conhece o ser humano. Porque se você conhecesse o ser humano, você não fazia uma pergunta dessa. O ser humano é assim. O ser humano ele só faz alguma coisa se tiver um preço para ele pagar. Se aquilo for algo que ele pagou um alto preço. Então, como eu vou dar uma mentoria para alguém de graça, se eu der uma mentoria para alguém de graça, eu já dei, inclusive, a pessoa geralmente não segue o tratamento, pessoal. Por quê? Porque ela diz, não me custou nada. Então, se não me custou nada, se eu desistir também, não vai ter nenhum problema. Ninguém perde. Pessoal, a partir desse momento que eu comecei eu dei alguns acompanhamentos, consulta de graça, e eu descobri isso do ser humano, eu parei de atender de graça. O ser humano tem que botar a mão no bolso, para que ele valorize, sabe? Valorize. Aí tem gente que diz, não, não vou não quero pagar não. Pronto, então continue doente, tá? Porque, só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse conhecimento que eu estou aqui falando para vocês, você acha que eu descobri isso em um dia, uma semana, um mês, 6 meses, um ano? Eu descobri esse conhecimento estudando anos, pessoal. Anos. Comprando livros, comprando material, comprando cursos, fazendo faculdade, pagando mensalidade, sabe? Então assim, eu estou falando isso para vocês que eu gastei muito dinheiro para ter esse conhecimento. Aí alguém ignorante quer ser atendido de graça porque não sabe valorizar as coisas, né? Então assim, eu aprendi isso, pessoal. Eu espero que vocês aprendam também. Então assim, quando a gente recebe algo de graça, geralmente a gente não valorizamos. E tem uma frase muito interessante que era de uma freira, né? Uma freira que ela dizia o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Se você não está disposto a pagar um preço naquilo que vale, você é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem sabedoria de nada. Porque aquilo que é importante, pessoal, vale a pena nós pagarmos um preço. Tá? Isso é saúde, isso é relacionamento, isso é tudo na nossa vida. No nosso caso aqui estamos falando de saúde. Saúde é importante para você? Porque se saúde não for importante para você, então não é para você esse conteúdo aqui. Esse conteúdo que eu trago aqui, pessoal, é para pessoas que querem de fato viver uma transformação. Pessoas que estão na mesma coisa, na mermice, sabe? Passar a vida toda do mesmo jeito. Não inova, não se transforma, não tem mudança. Você entende? Tá? Então assim, nós temos que curar o intestino hiperpermeável, nós temos que melhorar essa inflamação intestinal. E tem um passo a passo para isso, tem uma orientação para isso, entende? Tem protocolos para isso. Os pesquisadores estudaram anos para isso, e a gente também, entende? Então você tem que melhorar seu intestino. Não, Wellington, eu quero comprar um remédiozinho na farmácia ali para resolver meu problema. Poxa, minha gente, você não está cansado não de viver só tomando remédio? Muita gente, pessoal, está doente hoje, não é por falta de dinheiro não, está doente é por falta de vergonha na cara. Muita gente está doente é por falta de vergonha na cara. Sabe por quê? Porque vergonha na cara, eu sei, a gente ser humano, a gente tem que ouvir umas verdades, sabe? Nós seres humanos, nós temos que ouvir verdades. Porque somente a verdade liberta, somente a verdade nos acorda, a verdade nos balança, pessoal. Então vou dizer para vocês mais uma vez, tem muita gente que está doente porque falta vergonha na cara. Eu preciso ouvir essas coisas, pessoal. Então assim, às vezes eu tenho que ser um pouco chato para trazer essa informação para vocês. A pessoa vai passar a vida toda só se entupindo de drogas. Sabe? Medicamentos farmacêuticos, pessoal, devem ser usados em raras exceções. Esporadicamente, é uma coisa perdida, mas estão usando aí medicamentos de forma crônica. Mas remédio remedia, não vai na causa do problema. Então deixa eu dizer, quando você começa a curar seu intestino, você vê milagres.
Você entra em remissão. O que é remissão, Edson? Remissão é exatamente os sintomas vão embora. Aquele problema da pele que ninguém, tá? Aquele problema da pele ali que ninguém resolvia, que o dermatologista não resolve, quando você cura o intestino, o problema da pele resolve, vai embora, melhora a psoríase, melhora a dermatite, melhora. Só para vocês terem uma ideia de como isso é sério. Tá? Cleia Feitosa disse assim, verdade, viu? Eu só pensava em trabalhar. Exato, Cleia. Exatamente, eu também. Tinha uma época que eu não pensava em cuidar da saúde, pessoal. Quem mais aqui só pensava em trabalhar em algum tempo da vida? Também. Mas eu aprendi na pele que saúde não é tudo. Mas tudo é nada sem saúde. E quando a gente aprende isso, a gente começa a se cuidar. A gente começa. Sabe? Então assim, pessoal. Na nossa mentoria Saúde 2.0, a gente aborda exatamente esses pilares da saúde. Tá? Amanhã, por exemplo, nós vamos estar falando sobre a esperança de nova vida. Imagina você ter uma nova vida, uma qualidade de vida diferente. Vou explicar para você. Tá? Porque quando o seu intestino está inflamadíssimo e você está muito doente, muito intoxicado, o seu corpo ele está assim, ó, ele está em catabolismo, está em queda. E aí quando você começa a recuperar o seu intestino, começa a acontecer isso aqui, ó, anabolismo, tá? Então de catabolismo, o seu intestino, sua saúde começa a se recuperar. De catabolismo você começa a ter anabolismo, entendeu? Então os anticorpos começam a baixar. Pessoas com problemas autoimunes, porque problemas autoimunes são anticorpos contra tecidos, tá? Então, quando a gente começa a recuperar nosso intestino, você começa a regular os anticorpos. Problemas de tireoide, pessoal, tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, esclerose múltipla, esclerodermia, alopecia areata, vitiligo, doença de Addison, síndrome de Joring, tá? Pessoas que estão perdendo a saliva, pessoas que estão perdendo as lágrimas. Por quê? Porque o corpo está atacando as glândulas que produzem saliva. Problema autoimune. Aí tem que curar o intestino. Se não curar o intestino, não melhora. Então, assim, esse conhecimento tem que ser divulgado. Essa mensagem tem que ser levada. Tá? Temos que baixar os anticorpos, temos que baixar essa inflamação crônica, tá? Em casos de câncer, em casos de inúmeros problemas de saúde. Tá? Então, assim, pessoal, é importante vocês pensarem sobre isso. Tá? O milho prejudica o intestino muitas vezes. Tá? Então, para a gente recuperar nosso intestino, nós temos que fazer uma dieta de eliminação, depois nós fazemos uma dieta de reintrodução, geralmente depois de 21 dias. Sabe? Nessa dieta de reintrodução, você vai trazendo um alimento por vez. Tá? E nessa dieta de reintrodução, você vai descobrindo os alimentos que são potenciais, prejudiciais para você. Tá? E aí você vai vendo alimentos que fazem muito mal para você. Então, nas doenças autoimunes, as pessoas têm muita alergia alimentar. Né? Não sei se você sabe, mas eu desenvolvi problema autoimune. Tá? Eu desenvolvi algumas condições autoimunes e eu fiquei muito mal, muito doente. Eu tinha muita alergia alimentar. Muita alergia alimentar. Então, eu descobri que eu tinha várias alergias a muitos alimentos. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, me aprofundar, eu fui retirando os alimentos que me faziam mal, né, e fui ajustando e aprendendo sobre isso. Tá? Então, o meu objetivo, pessoal, é capacitar vocês, é colocar isso, te dar as ferramentas para que você possa usar. Tá? Então, nosso trabalho é em equipe. Nosso trabalho aqui é equipe, trabalharmos juntos em equipe. Tá? Isso é importante de você entender. Tá? Então, Casa de Maria perguntou, e a menopausa, o que você acha? Pode ajudar? Com certeza. Na menopausa, as mulheres estão com problemas intestinais. Tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Na nossa mentoria, nós não tratamos apenas o intestino, nós fazemos outras coisas. Tá? Na nossa mentoria, só para você entender, olha só como é a nossa mentoria. Na primeira semana, nós focamos na alimentação.
Tá? Então veja bem, se você melhora sua alimentação, você melhora seu intestino, você melhora seu fígado, você melhora todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Absolutamente. Tá? Primeira semana, alimentação. Segunda semana, desintoxicação. O que é desintoxicação? É limpar o corpo de toxinas. A própria alimentação adequada já vai estimular a desintoxicação. Então, alimentação adequada, desintoxicação. Nós temos que limpar o organismo. Ontem eu falei bastante sobre as toxinas. Tá? Nós temos que desparasitar, matar parasitas. Nós temos que matar parasitas. Se você não mata os parasitas eles se juntam com as toxinas do seu corpo e formam uma gangue perfeita. A doutora Uda Clark, que já faleceu, fazia um trabalho lindo, pessoal, lindo. Ela dizia muito isso, ela dizia que os parasitas e as toxinas estão relacionados em todas as doenças. E ela não só dizia, ela provava, ela provou isso. É lindo, pessoal, é lindo você começar a estudar. Então, aqui, na nossa mentoria, no nosso acompanhamento, nós vamos tratar a causa do problema. Não é tratar sintoma, pessoal. Eu sou uma pessoa muito realista. Eu gosto muito da realidade. Porque, assim, fantasia é fantasia. Fantasia fica longe da gente. Então, eu gosto muito da gente ser muito sem acertar a bala. Se você está com uma arma aqui e você quer acertar um alvo, você tem que ser muito certeiro, né? Dependendo da ocasião, dependendo da necessidade, se você errar a bala aqui, você pode ter certos problemas. Né? Imagina um policial que está com tiroteio, com um bandido, por exemplo. Se o policial ele errar ali no tiroteio, ele pode morrer. Né? Enfim. Então, assim, nós temos que acertar o tratamento. E para acertar, nós temos que investigar o paciente. Tá? Na mentoria, a gente faz uma análise do paciente, uma anamnese do paciente, para entender quem é você, qual é a pessoa que está diante de nós, porque cada organismo é único. Eu tenho que saber como foi seu estilo de vida, eu tenho que saber como você nasceu, eu tenho que saber um monte de coisas aí para que a gente possa ir montando um quebra-cabeça, tá? Então a nossa anamnese, por exemplo, é o nosso primeiro encontro. Na mentoria, o primeiro encontro é a anamnese. E nessa anamnese, a gente já passa a dieta para você, uma alimentação funcional, uma alimentação integrativa, e aí você já começa na primeira semana a fazer essa alimentação. Pessoal, só isso já é uma arma poderosa para a sua saúde. Você não tem ideia, só isso aqui, se você seguir só isso aqui, a primeira semana você já transforma a sua saúde. Mas não para por aí. Na segunda semana nós usamos a desintoxicação. Tá? Na desintoxicação, você vai limpar o seu corpo de toxinas. E aí nós vamos usar quelação são algumas terapias para limpar o seu corpo de mercúrio, pessoal. Você não tem ideia, a maioria das pessoas estão cheias de mercúrio, cloro, chumbo, arsênico, agrotóxico. Todos esses venenos, pessoal, eles causam doenças em nós. Eles causam doenças, eles arrebentam com o nosso intestino, eles arrebentam com o fígado e com o nosso organismo. Então nós temos que desintoxicar. Estimular o processo de desintoxicação, que inclusive eu falei um pouco sobre ontem, né? Eu falei sobre isso ontem. Eu falei sobre a fase 1, fase 2, fase 3, no processo de desintoxicação, que é a bioquímica. Primeira fase é a conjugação, segunda fase é biotransformação e terceira fase é a eliminação. Essas três fases do detox. E essas fases precisam de nutrientes e precisam de cofatores, substâncias fundamentais para estimular a limpeza do seu organismo. Ah não, vou me entupir de drogas agora. Não é isso que você precisa. Ah, eu vou tomar suco verde para tratar, para desintoxicar. Não é só isso. Você tem que estimular o seu próprio corpo a se curar, tá? A se limpar. Nós temos que dar suporte ao nosso organismo. Eu citei isso para vocês ontem. Nutrir é desintoxicar. Desintoxicar é nutrir. Por isso que a nutrição é tão importante, tá? Muito bem. E isso, na segunda semana, nós falamos de desintoxicação, desparasitação é na terceira semana, nós vamos desparasitar seu organismo. Na quarta semana eu vou te ensinar hábitos poderosos da saúde, outros hábitos. E dentre esses hábitos eu vou lhe ensinar do porquê você deve tomar sol e como tomar sol. Eu vou lhe ensinar como e por que pisar na terra, fazer aterramento, que é grounding, tá? Eu vou lhe ensinar a fazer enemas, tá? Enemas retais. Tá? Enema retal é uma das coisas que a gente tem que... eu faço em mim mesmo, inclusive. Aí você vai ter umas sacadas para a gente aprender a fazer isso. Enema, limpa o colo. Enema de café, eu sou um defensor do enema de café.
tá? O enema de café, ele estimula a enzima S-transferase, a glutationa S-transferase, que é a enzima mestre no processo de desintoxicação, tá? Faz uma limpeza do cólon e etc, tá? A terapia Gerson, no tratamento do câncer, eles faziam, o Dr. Gerson orientava todos os pacientes a fazer enema de café todos os dias, tá? Café orgânico, obviamente, tá? Então, nesses hábitos saudáveis, eu vou lhe ensinar porque que você deve desligar o Wi-Fi à noite. Nesses hábitos saudáveis, eu vou lhe ensinar também o poder da gratidão, tá? Eu vou lhe ensinar outras coisas que você não sabe. Então, são hábitos poderosos que vão estimular o seu corpo, dar suporte ao seu corpo. Tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que você vai aprender, tá? E bônus, pessoal, eu trabalho com resultado, eu quero ver resultados na sua vida, eu quero ver resultados na sua saúde, tá? Então, você seguindo isso, é impossível você não começar a recuperar a saúde. Se seguindo esse passo a passo, seguindo as orientações que nós passamos, o seu corpo vai começando a ter condições para recuperar a si mesmo, tá? Então assim, meu objetivo é te dar as ferramentas necessárias. Eu também vou falar sobre suplementação, eu vou falar sobre nutrientes, quais vitaminas se deve usar, como usar, vitaminas como complexo B, vitamina D3, K2, vitamina A, que tem um conjunto, elas trabalham em sinergia. Vou falar sobre o ômega 3. Tudo isso na nossa mentoria a gente aborda essas questões para que a gente possa avaliar quem está diante de nós e para poder passar o melhor tratamento para você, tá? Com as ferramentas mais naturais possíveis, tá? Nós usamos suplementos, não drogas. Nós usamos às vezes alguns medicamentos homeopáticos, como é o caso do LDN. O LDN é o Low Dose Naltrexona, é um dos medicamentos mais incríveis que existe. Vou dizer, é um dos poucos medicamentos que eu indico, né? Ele é homeopático, é o Low Dose Naltrexona. É impressionante o LDN, tá? Que muitos profissionais da medicina integrativa têm usado. Eu uso o LDN, inclusive daqui a pouquinho eu vou usar o LDN, que tem que ser usado 9 horas da noite, tá? Então assim, é um conhecimento que eu uso em mim e eu quero transmitir para você. E eu quero pegar na sua mão e lhe ajudar. Eu lhe pergunto, quanto custa esse acompanhamento? Quanto custa um acompanhamento como esse? Quanto custa você passar 30 dias comigo, no mínimo? Tem pessoas que passam 6 meses, tem pessoas que passam 2 meses, tá? Mas eu quero lhe oferecer o básico aqui. Eu quero oferecer a nossa mentoria de 30 dias, um acompanhamento comigo durante 30 dias. Uma consulta por semana, você vai ter todo o suporte no WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Na medida do possível a gente responde, com certeza a gente vai responder, a gente responde a todos, né? Então assim, você tem que entender que é o maior investimento da sua vida. A mentoria 2.0, quando nós abrimos vagas na sexta-feira, é o maior investimento que você pode fazer na sua saúde. Alguém pode dizer, Wellington, eu estou sem dinheiro, não vou conseguir pagar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, quando a gente quer, a gente dá um jeito, tá? Se você encontrasse um carro zero que está vendendo a preço de banana, vamos lá, um carro de 50 mil reais, você encontrasse vendendo a 10 ou a 15, você não arrumaria 15 mil reais rapidinho? Você arrumaria, eu arrumaria. Digamos que a pessoa não tivesse, pegaria emprestado com alguém, conseguiria. Estou falando de um carro, mas deixa eu te contar um segredo. Você tem um único carro, é o seu corpo. Você acha que seu corpo não vale maior atenção? Eu não tenho dinheiro, pessoal. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Só para você ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. 3 anos da minha vida eu parei de trabalhar só para estudar. Só para estudar. Eu fiquei zerado de dinheiro. Eu fiquei quebrado. Eu fazia um bico ali, tive a ajuda da minha família bastante. Pessoal, foi um momento muito difícil financeiramente para mim. Eu fiquei quebrado. E eu só estudava. Então eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é você estar ali com bastante dificuldade por conta de um propósito. Tinha um propósito, eu tinha que aprender bastante, tinha que estudar. Eu estudava de manhã, tarde e noite. De manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Era estudar. Entendeu? Então assim, essas informações que eu estou trazendo para você, eu creio que são importantíssimas. Tá? Eu espero que vocês possam começar a refletir sobre isso. Né? Eu espero que vocês possam valorizar esse conhecimento. Eu espero que vocês possam levar a sério esse conhecimento. Espero que vocês possam aproveitar essa oportunidade que bate na vida de vocês. Eu acredito que tudo tem um propósito. Eu acredito que você está aqui assistindo essa live. Eu acredito que eu estar aqui nesse momento não é em vão. Eu acredito que você não chegou aqui em vão. Tem uma missão, tem um motivo maior. Tá? Então, acredito que possivelmente nós podemos ser resposta de oração na sua vida. Tá? Eu lembro que em alguns momentos eu pedi a Deus para ser curado, sabe? Uma vez que eu estava muito doente, e não fui curado. Mas hoje eu entendo bastante do porquê que eu não fui curado, porque Deus me deu as ferramentas. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, muitas vezes Deus não vai te dar o peixe, muitas vezes Deus vai te ensinar a pescar.
Eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar também. Comigo foi do mesmo jeito. Deus, ele não me curou, mas ele me ensinou a pescar. Ele me deu as ferramentas que eu poderia usar para cuidar da minha saúde. Eu tô aqui para te dar as ferramentas também, tá? Para que você possa cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar do seu templo, tá? Então, sexta-feira nós vamos abrir vaga. Você fala comigo no WhatsApp e aí eu vou te dar o link para você acessar e fazer sua inscrição. E aí a gente já encaixa você para a próxima agenda e a gente já encaixa você para começar o quanto antes o atendimento. Pessoal, eu tenho certeza que se a sua família conseguisse fazer essa mentoria, alguém que você ama, alguém que você ama, as pessoas que você ama, você poderia transformar a vida dessas pessoas. Quantos parentes que você conhece que estão aí se entupindo de drogas apenas? Pessoal, a gente pode ajudar muita gente juntos. Esse conhecimento. E vou dizer mais, aqueles que fazem mentoria comigo têm a oportunidade muitas vezes de trabalhar comigo lá na frente. Tá? Todos aqueles que fazem mentoria comigo têm a oportunidade de crescer junto comigo. Entende? Todos aqueles que fazem acompanhamento comigo podem trabalhar comigo na frente. Entende? Então assim, amanhã nós vamos detalhar mais alguns assuntos aqui sobre saúde também, amanhã 8 horas. E sexta-feira abriremos vagas para a mentoria 2.0. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde, tá? Então assim, eu não falei tudo aqui, tem muita coisa pra gente falar, tá? Amanhã eu vou detalhar um pouquinho mais, vou voltar uns pontozinhos, vou falar um pouquinho sobre a soja, possivelmente, falar um pouquinho sobre os óleos vegetais, vou falar um pouquinho sobre arroz, vou falar um pouquinho sobre pamonha, vou falar um pouquinho sobre batata inglesa, tomate, pimentão, porque isso faz mal para muitas pessoas, porque você não deveria comer. Vou falar sobre carne vermelha, vou falar sobre colesterol, vou falar sobre alguns pontos importantíssimos aí que infelizmente não são muito abordados. Vou falar sobre mioma, nódulo na mama, endometriose, síndrome do ovário policístico e outros problemas, tá? Então assim, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Compartilhem essa live com 300 pessoas que vocês conhecem, tá? Se você não está no nosso grupo no WhatsApp, entra, o link está lá na bio, tá? E vamos cuidar do nosso intestino, vamos recuperar a saúde intestinal, tá? Sexta-feira, quando as vagas abrirem, se eu fosse você, eu não esperaria. Eu dizia, Wellington, eu quero me inscrever nessa mentoria, porque eu quero esse acompanhamento. Eu no seu lugar, eu faria isso. Eu não tive um mentor no início. Depois foi que eu consegui. Mas no início eu tive que quebrar a cara muitas vezes, aprender muita coisa sozinho. Aprender sobre canal dentário, sobre amálgama, um monte de coisa, pessoal. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que... Eu peço que todo esse conhecimento que a gente falou aqui seja útil para você. Você possa usufruir da melhor forma, a sua família possa usufruir da melhor forma. Compartilhe essa live, vem para cá amanhã 8 horas e na sexta-feira, quando as vagas se abrirem, inscreva-se, não perca essa oportunidade, porque sua saúde é que está em jogo, tá? Sua saúde é que está em jogo. Saúde não é tudo, tudo é nada sem saúde. Um cheiro, todo mundo, um abraço de Wellington Clemente, fiquem com Deus e amanhã 8 horas da noite estaremos aqui. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Vamos pra guerra, vamos pra cima, vamos recuperar nosso intestino, tá? Vamos transformar nossa saúde, Amanhã vai ter tira dúvidas, amanhã você vai trazer todas as suas dúvidas. Anote suas dúvidas para amanhã, anota, fala com parentes, junta todas as dúvidas que você tiver, que amanhã eu vou tirar um tempo só para responder pergunta, pelo menos 30 minutos só para responder pergunta, sobre mentoria, sobre saúde, sobre o que fazer, qualquer problema de saúde, junta perguntas sobre a sua família, se tem alguém na sua família que tem problema de saúde, quer prevenir, etc. Qualquer coisa, traz para cá o que você acha. Se você acha que a gente não entende do assunto, traz para cá, para você ver se a gente entende do assunto ou não. E quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe fica só enrolando, blá, blá, blá. Né? Então, amanhã, capricha, que amanhã vai ser show. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Abração.